eu sou o W Abreu, bem-vindos ao canal Sensato. No vídeo de hoje você já viu pelo título, então se você assistiu, parabéns, ótimo, mas se não assistiu, fica aqui para você entender resumido antes de assistir, né? Porque eu não lembro se já tá, já tá legendado em português. Mas antes de eu contar resumido o que aconteceu nesse filme, você sabe o que fazer, né? Se inscreva no meu canal, dê like nesse vídeo, compartilhe com todos que vocês conhecem, deixe aqui embaixo seus comentários, tá bom? Como nós sabemos, no ano passado, esse filme do Gabo, Invasores da Casa de Doces, se passa depois do episódio 44, né? Lembra que o Nível estava falando que aquelas portas não só levam para o mundo Grenutt, mas também dá acesso a outros mundos? Pois é, né? Ou seja, esse filme já começa com o Shoma cuidando do cachorro junto com a Sashika, quando um homem com um portátil segurando a mão dele cai em direção a eles. Nesse momento, o Shoma enfrenta um alien que parece ser um Grenutt, mas não é, e enquanto o cara que estava com essa Sashika, ele some. Aí quando o Shoma toca nesse projétil, nesse portal portátil, ele acaba ativando, o que leva o Shoma para uma dimensão diferente, à força. Ou como eu chamo, é mundo paralelo, né? Ou seja, parece que só aqueles que têm a marca da família Stomach, ou seja, de outra alienígena, que conseguem ter acesso ao portal. Quando ele cai nesse universo paralelo, ele acaba de cara com o Taurin. O Taurin até chega a tocar no Shoma, mas acaba dando meio que uma interferência, parece que ele não poderia ter tocado. Aí ele vê que ele está realmente no Happy Party, ou seja, o Happy Party é o mesmo, a Sashika é o mesmo, porém as coisas que tem por dentro é diferente, e que também a Sashika já sabe desse Gabo no estômago, até porque quando o Shoma vai tirar a camisa, a Sashika vê e fala: ué, Taurin, ele tem o mesmo que você. Indo pro mundo original, Sashika, Hunter e Hakian tentam descobrir de quem criou aquele projétil e de onde ele veio. Então é óbvio que eles pensam no esconderijo onde o Sugo, lembra dele? Que foi eliminado, provavelmente por um dos monstros do Nível. Então, enquanto eles estão descobrindo isso aí, né, lá no esconderijo lá do Sugo, no universo paralelo, Shoma vê toda a família Stomach, mas totalmente diferente do que ele conheceu. Então isso quer dizer, lá ele vê o Hanto sendo um entregador de comidas, entregando a comida lá pra Cloto, que ela tá com fome. E depois ele vê o Hakia trabalhando como um servo do casal de gêmeos, que é o Jib e Shita. E o mais importante é que ele acaba ouvindo que o Hanto acaba falando com a mãe dele. Ou seja, ele vê que tanto a mãe do Hanto quanto a mãe dele, eles não foram de arrasta pra cima nesse universo paralelo. Só que com porém, né, o Shoma não existe, porque assim, se nesse universo a família Stomach nunca pensou em sequestrar os humanos para fazer doces sombrios, logo o pai deles não chegou a sequestrar a mãe do Shoma para fazer com que o Shoma nascesse. Entendeu, né? É um mundo feliz, no processo do Shoma, automaticamente, provavelmente também não teve nenhum Kamen Rider também. Então aí é que aparece o Kari, que é muito parecido com o Lango, para acabar com a alegria do povo, porque ele viu que estava muito pacífico, né? Aí, como eu tinha dito, no universo original, eles chegam lá no esconderijo do Sugo, tentando encontrar alguma coisa que o Sugo pode ter anotado sobre esse alienígena. Desenhou o rosto desse alienígena que parece com um Grenutt, mas não é um Grenutt. E algo que eles acabam encontrando alguma coisa de anotação. Então, voltando para o mundo paralelo, cara, ele vê o Shoma, né? E ele fala assim: o que o original tá fazendo nesse mundo? E aí é que ferrou, né? Porque ele tem essa força dele. Cara, ele fala lá que ele é o rei dos Mutens, ou seja, é uma outra raça alienígena, cujo objetivo deles é destruir os outros mundos. E aí ele vai lá e se transforma em Kamen Rider Kari, né? Usando um Gabu que infelizmente ele é temporário, que ele não consegue durar por muito tempo. Então, depois dessa batalha, depois que ele já tem sua força e foi embora, dentro do Happy Party, o Taurin acaba tendo um flash de memória, tudo porque ele vê um logo de uma casa de doces. E então eles resolvem criar a casa de doces, né? Do tamanho normal, tá? Só pra ver se ele ia conseguir se lembrar de alguma coisa, mas não lembra. Só que aí quando eles vão comer os doces, é a primeira vez que o Taurin consegue criar um goshizo. Porque pelo jeito o Taurin nunca chegou a comer algum doce, né? É como se o Shoma tivesse caído no episódio 1 do universo de Taurin, sabe? Lá no início, quando o Taurin ainda não experimentou nada. E ao mesmo tempo, óbvio, que o Shoma acabou tendo um novo Goshizo nesse mundo paralelo, né? Só que pelo jeito, os dois Goshizos parece que é feito de doce. Quem lembra do biscoito waffle, eles lembram muito do biscoito waffle por isso. E aí, voltando para
parte onde o cara está, né, onde ele vive, seu servo Clark tenta conseguir um novo Gabo permanente. Então o que ele faz é tentar sequestrar todas as pessoas desse universo e até o casal de gêmeos da família Stomach, a Sashika também e até, infelizmente, a mãe do Shoma. Tudo isso para ver se ele consegue agilizar logo para criar um Gabo que fosse permanente ao invés de temporário, né? Então, ó que coisa, né? Quando o Hanto ia ser sequestrado, ele acaba caindo e adormece. E nisso, quando ele dorme, adivinha que aparece no sonho dele? Barco se transformando em Camarade Desist, ou seja, foi por isso que eles soltaram logo esse filme, porque, pelo que eu entendi, o Camarade Desist, ele aparece nesse filme após o episódio 5 da série. Olha que coisa, né? Tudo pra fazer ligação. E é óbvio, né, que o Zest vai lá, derrota todos os mutens, que são os familiares, e o Hanto, quando ele acorda achando que era só um sonho, não era um sonho, né? Era um sonho bem real, porque cai lá um dos mutens que foi derrotado pelo Zist. Ou seja, a primeira vez que um Hanto do outro universo vê um Kamen Rider na frente dele. Tá, e voltando isso, né, pro mundo Granute, o Lango fica sabendo que levaram os irmãos dele, né? Tanto que o hacker teve que avisar ele. Então eles mandam seus familiares para vasculharem tudo até achar. Então, com isso, por outro lado, né, quando o Shoma foi falar com a menina lá sobre a mãe dela que foi levada, o Goshizo avisa eles de onde eles levaram, né? Então eles seguem e acham justamente essa vila onde tá cheio de crianças, tudo de branco, que ficam assustadas quando o Tauri pergunta. Mas aí depois eles veem aquele castelo de doce, o Tauri acaba tendo um outro flash de memória, lembrando que ele já esteve dentro daquele castelo. Então eles vão lá e invadem o castelo, onde o Shoma aproveita, começa a comer tudo que é comestível. Mesa, lustre, corrimão, tudo que ele vê que é doce ele come. Então eles vão lá tentando vasculhar dentro daquele castelo. Ele acaba chegando justamente no laboratório onde o Taurin foi criado, né? Porque no começo ele tinha perguntado pro Shoma se ele sabe sobre o histórico dele, e a única coisa que o Shoma fala é que ele é metade humano e metade Granute, só isso. Só que a mãe dele infelizmente tinha ido de arrasta, porque a família Stomach dele odeia humanos, né? E no caso do Taurin, ele infelizmente descobre que ele apenas foi criado em laboratório mesmo. Então, ou seja, o Tauri é praticamente um clone perfeito do Shoma, né? Porque ele é uma mistura de DNA da mãe do Shoma com o DNA do pai da família Stomach antes de morrer. Olha que coisa, né? Juntando o útil ao agradável. Foi assim que ele encontrou uma cópia praticamente exata do Shoma. Então é óbvio que quando depois eles tentam ver onde que o pessoal está preso, eles acham o local lá que eles são enjaulados. Só que quando eles chegam passando no corrimão, a primeira cela está destruída por um tronco de madeira. Ou seja, significa que o casal de gêmeos já fugiram de lá através da Cloto. E vocês vão entender por que foi a Cloto que destruiu aquela prisão. Enquanto do outro lado, eles conseguem tirar todo mundo daquela prisão. Na hora de sair, o Shoma resolve querer voltar lá para tirar as crianças, só que infelizmente o Kari destrói o vilarejo de doces com todas as crianças que foram clonadas. E é nesse momento que o Clark aparece e fala assim: olha, o original está aqui, que é o Shoma, né? Aí ele acaba falando lá, antes de querer exterminar os dois, né? Fala que eles estiveram no mundo original, viram o Shoma se transformando em Kamen Rider Gabo, e o cara com uma bicicleta com poder falou: eu quero esse poder pra mim. Por isso que o Clark começou a pegar uma amostra de DNA de cada pessoa. Na verdade ele se focou em um que seria a mãe do Shoma, só que no outro universo ela não teve. Pegou o DNA dela e foi criando várias amostras de DNA da mãe dele para ir combinando com os outros Granutes. Foi assim que ele chegou do Taurin. Enquanto dos outros era criado, ou seja, todas aquelas crianças, né, que estavam naquele vilarejo de doces. Mas o cara que apareceu lá no começo, todos eles são clones do Shoma, né? O que era para ser o clone do Shoma, né? Que deu muito certo. E aquela mancha azul que você vê ele espalhando na parede, aquilo ali é sangue, ou seja, parece que no universo paralelo o sangue não é vermelho, é azul. Provavelmente eu acho que é mais puxando pro Granute, né? Porque os Granutes sangram azul, enquanto os humanos sangram vermelho. É uma coisa muito louca. Tá, aí a briga se inicia, né? O Shoma querendo impedir de que o Kari mande o Taurin de arrasta. O Taurin tentando se transformar não consegue, porque, como eu disse, ele é um clone. Então, por ser clone, ele não consegue se transformar no Kamen Rider. Tem que ser uma pessoa original mesmo. Por conta disso, o Gabu dele evolui e fica um branco vermelho, enquanto do Kari, quando ele coloca o Gabu branco, ele fica branco com preto, por causa do DNA do Kari. Então o Taurin ele se transforma num Granute ao invés de Kamen Rider, olha que coisa. Só que quando ele se transforma no Granute, o Goshizo pula pra fora
Aí começa aquele ataque todo e, por incrível que pareça, nessa cena de luta ele me lembrou muito a cena do Kamen Rider Geats, sabe? Você ativa o poder pra meio que a armadura que ele usa em cima, ele passa a ficar embaixo e vice-versa. Foi uma sacada muito da hora. E aí é óbvio que não tinha como, né, que ele ia ser cruel, porque ele não só derrota o Taurin, como ele sobe nele, arranca o Gabo, se transforma de novo em Kamen Rider Kari, só que na forma definitiva, ou seja, ao invés de ser temporário, passa a ser permanente. Enquanto isso, no mundo original, Hanto e Hakia são puxados pelo portal porque o Hakia do universo paralelo acabou ativando uma das portas. Só por isso. Então, assim que eles caem lá, ele vê suas versões patéticas, né? Quer dizer, mais ou menos. O do Hakia vê que ele luta pra cacete, enquanto o Hanto é um medroso do cacete. E óbvio que para eles conseguirem chegar até o Shoma, eles teriam que primeiro fazer a limpeza, que era muito familiar no tempo. Daí, enquanto isso, né, quando o Kari ia resolver ir lá pro local para conseguir devastar tudo, o Shoma fica com raiva, tenta ir pra cima do Kilapo, mas ele não consegue, até que aparece a família Stomach dele e dá um piau. É a primeira vez que eu vejo a família Stomach lutando praticamente sincronizado, né? Ou seja, essa luta foi linda, né? E aí no final das contas, quando o Shoma consegue chegar até o Kari, primeiro ele usa o novo Goshizu dele para ativar a casa de doce, ou seja, onde tudo que o Hanto e o Hakia tocavam vira uma arma em forma de doce para poder aproveitar, enquanto ele usa justamente o novo Goshizu do Taurin e ganha uma nova forma, ou seja, mais forte que o Kari, ainda derrota ele. Então, meio que para terminar, para eles conseguirem voltar para casa, o Hakia acaba tendo uma ideia de que o único jeito de eles conseguirem voltar é através da Sashika. Mas aí você se pergunta, pera, como assim? A Sashika não é um Granuti? Não, mas ela está segurando o Goshizu que foi do Taurin. E como o Taurin ele é meio Granuti, meio humano, isso dá acesso para eles conseguirem voltar para casa. E só que a partir quando eles voltam, o portal quebra, né? Até porque caiu no chão, quebrou, então não tinha mais como ter acesso ao mundo paralelo. E aí, infelizmente, essa Sashika ficou triste por saber que ela perdeu um amigo, mas pelo menos ela ficou com a lembrança do Taurin, que é o Goshizu dele. Enquanto o Shoma ficou com o Goshizu que ele adquiriu do mundo paralelo. Olha que coisa. Bom, e assim se encerra esse filme, né? Ou seja, então, pra quem não assistiu e tomou esse spoiler, fudeu, né? Bom, é isso. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, que eu devo ter falado muito, né? Antes de terminar o vídeo, você sabe o que fazer, né? Se inscreva no canal, like nesse vídeo, compartilhe com todos que você conhece, deixa aqui embaixo seus comentários do que você achou desse filme que eu acabei de contar resumido. Pra mulher que assistiu esse vídeo e gostou, um beijo pra você que assistiu esse vídeo e gostou. Valeu, nos vemos no próximo vídeo. Até logo.